Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio falando, mais uma vez um vídeo para vocês aqui, né? Deixa eu ver aqui como é que fica melhor aqui, acho que aqui é melhor, né? Hoje nós vamos falar sobre Mateus 25, do 31 adiante, né? A gente tá começando a falar da vinda de Jesus tal, e hoje nós vamos ver o que ele pede para salvação, né? Nós já vimos lá em Mateus 24, né, que ele vai vir, como que ele vai vir, se é no pré, se é no meio, se é no final. Quer saber como que é? O vídeo sobre Mateus 24, tá bom? E agora, nesse vídeo aqui, nós vamos falar de Mateus 25, que tem algumas histórias que ele conta, né, a respeito da vinda, né? E ele coloca ali algumas parábolas, são 3, né? E no final ele fala mais alguma vez. E hoje nós vamos ver o que a religião vai fazer para salvar, tá bom? Então vamos ver aí qual que é o propósito da religião para salvação. Ou será que não? Beleza? Então pega aí sua caneta, seu caderno, seu lápis aí. E depois da vinheta aí a gente já vai pro vídeo, ok? Após a vinheta. Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser você. Olá pessoal, então voltamos aqui, né? A gravação ali tá meio tremida, que eu tô segurando o celular aqui e tal. Então vamos ver aqui o que fala a respeito, né? Então nós vamos ler agora Mateus 25. Nós vemos aqui que tem a parábola das 10 virgens. Temos a parábola do talento, né? Que é a 10 virgens, todo mundo sabe, das 5 loucas, 5 que precisava do óleo e da chama acesa, esperando o noivo, né? Que ele viria como um ladrão, né? Ninguém sabia a hora que ele ia chegar. Que a moral da história é isso aqui, né? E a parábola do talento, que é um talento muito valioso que estava escondido, né? Até a gente pode falar isso numa outra ocasião, no outro vídeo, fazer uns vídeos só a respeito dessas parábolas, cada parábola um vídeo, né, para ficar mais detalhado. E tem a parábola do julgamento das nações, aqui ó. Então acho que é 2 parábolas, né? Parábola das 10 virgens e parábola dos talentos. Eu tinha falado que era 3, mas não é. E aí vem o julgamento das nações, né? Que não é logo depois das parábolas. Parábolas são história. E aqui ele dá a conclusão. Vamos dizer assim. Ele falou em Mateus 24, fez 2 parábolas aqui em Mateus 25 e uma conclusão. Tá bom? Então não é diferente, tá? Então nós vamos ler aqui. Você que está procurando aí, Mateus 25, do 31 adiante, até o final, tá? Então vamos lá. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, né? Então, aqui tá falando, quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele. E se separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ó, versículo 32. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras. Quer dizer, todos vão chegar até ele nesse dia, né? E ele vai separar todas, tá? A gente tá falando de algo em vida, né? E os que vão ressuscitar primeiro é depois disso, tá? E aí ele vai, durante a descida dele, né? Ele vai separar os vivos, bons e os ruins, como se separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então os que são dele faz parte da direita. Os que não são dele já estão do lado esquerdo. A gente já está vendo mais ou menos hoje em dia, né?
o que a esquerda tá fazendo com as coisas que é do Criador, né? Eu não falo com respeito à religião, porque a religião não vem de Deus, né? Então a gente vai ver isso agora, né? Então o rei, que é o próprio Messias, dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, né? Você lembra que ele colocou as ovelhas à direita e os bodes à esquerda: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estive fome e vocês me deram de comer. Tem isso na igreja? Ah, tem a ceia, irmão Flávio. Ô, Flávio, na ceia tem... A pessoa tá com fome, a gente dá um pedacinho pequenininho de pão lá, miseravelmente falando, e meia colher de suco de uva. E a pessoa mata sua fome, né? Porque ele não falou lá que pro diabo que nem só de pão vive o homem? Então na ceia não é para ter glosice, né? Vamos dizer assim. Falando errado mesmo, irmão. Tive sede e vocês me deram de beber, né? Na ceia, você come e bebe, né? Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu era uma pessoa do mundo e vocês me trouxeram para dentro da igreja, é isso? Necessitei de roupas e vocês do ministério aí me deram roupas da igreja, né? Porque as pessoas não deram, né? Porque aqui ele não está julgando pessoas, ele está julgando uma igreja, né? Na verdade, porque a igreja que deu, não foi a pessoa que deu. Esse povo é meio louco. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Tive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos, não está escrito os evangélicos, não está escrito os judeus, não está escrito nada, tá? Não está escrito a universal, nada. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitados de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, fomos te visitar? O Messias responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês fizeram a algum desses pequenos irmãos, a mim me fizeram. Então ele dirá ao que estiverem à esquerda: maldito, apartem-se de mim para o fogo eterno. Maldito, né? Já não é uma pessoa bendita, né? Aparte-se de mim, porque já estavam andando longe, não foi eles não andaram sempre com Jesus e depois se apartaram, já estava apartado desde o princípio, né? Apartem-se de mim para o fogo eterno, porque o Messias não vai para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer, o fogo já estava preparado para eles, mas essas pessoas que vão fazer as coisas abaixo não fazem, né? Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Ele não estava falando assim, eu queria entrar na igreja, vocês não me deixaram entrar. Eu queria tomar ceia e vocês não me deixaram tomar ceia. Eu queria me batizar, vocês não me batizaram. Tá vendo que nada que tá aqui é religioso? Nada que tá aqui você faz na igreja. A igreja não te dá um prato de comida. Ah, Flávio, tem cesta básica. Mas quem que dá? É a igreja que compra a cesta básica? Não, ela pede dízimo, ela pede oferta e pede para os irmãos trazer comida. Quer dizer, antigamente o dízimo era comida.
Entendeu? O dízimo era comida, não era dinheiro para pagar conta, para comprar carro, para comprar casa, para colocar no banco. Não existia isso. Era o seu celeiro, era a casa do tesouro, porque fizeram casa do tesouro para colocar como dinheiro, mas o tesouro da época era comida, tá bom? Não era dinheiro. Ah, mas Flávio não tinha dinheiro naquela época. Na época de Abraão, quando a mulher morreu, lá Sara morreu, ele comprou uma terra lá com dinheiro. Pode ir lá ver, tá com dinheiro. Então, desde aquela época existe dinheiro e oferta nunca foi com dinheiro, foi com comida. Tá ok? De oferta nunca foi dinheiro. Oferta era para matar, era pombo, era rolinha, era cordeiro, era qualquer coisa, era vaca, era sacrifício, oferta de sacrifício, entendeu? Sacrifício, oferta de sacrifício. Não é que você tem que sacrificar a sua vida trabalhando para dar dinheiro pro cão guloso, entendeu? E aqui não tem nada de religioso, ó. Tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo ou preso e não te servimos? Ele responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês não fizeram a algum desses pequenos, também não fizeram a mim. Então estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Tá ok? Então quando você lê aqui, ó, o versículo 44 e 45, né? Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiros, necessitados de roupas, enfermos ou preso e na prisão e não te servimos? Ele responderá: em verdade vos digo, né? Em verdade lhes digo que tudo que vocês não fizeram a estes pequeninos, também não fizeram a mim. Agora a gente vai para outro lugar. Aí a gente lê aqui, ó, a parábola do bom samaritano, Lucas 10, do versículo 25 adiante. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova, um perito da lei, né? Que hoje seria um professor de teologia, né? Para colocar a prova, né? Ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que ele está escrito na lei, quer dizer, porque eles viviam na época da lei, não era na graça, né? Então eles queriam saber da lei. E Jesus respondeu: como você a interpreta? Né? Já é a primeira pergunta. O que está escrito na lei? E Jesus respondeu: como você a interpreta? Que é igual o pessoal faz hoje, né? O pessoal interpreta, eles não entendem o que está escrito, eles querem interpretar. Como um advogado faz com o Código Penal, o Código Civil, aquelas coisas. Eles não faz o entendimento eles procuram uma brecha, eles fazem interpretações para procurar brecha, para achar álibi para que eles façam alguma coisa certo ou errado, para defender a pessoa certa ou errada, né? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Entendimento. Ame ao seu próximo como a você mesmo, como você ama você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isto e viverá.
né? Então, ele, pessoal, aqui, ó, ele foi querer colocar Jesus a prova com uma pergunta. Jesus fez outra pergunta: como você interpreta? E o cara respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como você mesmo. Essa é a lei. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. O que tinha aqui que ele respondeu que era religioso na época da lei? Ama ao Senhor. Preciso ir na igreja para amar o Senhor? Vamos supor, na lei, vamos lá para a lei. A gente não está falando de lei? Porque aqui está escrito, ó. O que está escrito na lei? Jesus respondeu: como você interpreta? Então a gente está falando de lei. Na época da lei, qual igreja que Abraão ia? Isaac, Jacó, Adão casou. Em qual igreja que ele casou? Ele teve uma esposa, ele viveu em fornicação. Será que foi esse o grande pecado da serpente? Porque tinha um pastor lá para fazer o casamento dele e ele estava em adultério pro resto da vida dele? Tenha santa paciência, né, Batman? Jesus disse: faça isso e verá. Porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: agora que vem a paulada na cabeça. Vendo que, continuando aqui, ó, que ele está falando com um perito da lei. Um perito da lei de Moisés, tá? Não era o advogado, era um perito da lei. Então ele começou a falar aqui, ó. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Coincidentemente, a história que Jesus estava contando, um sacerdote o que um sacerdote é? É um perito na lei. Esse é um sacerdote, tá? Um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou por outro lado, né? Coincidentemente, um pastor descia para aquela estrada porque estava indo para a igreja. Coincidentemente, um padre estava indo para a igreja para rezar sua missa, né, por aquela estrada, e tendo visto o homem, passou de lado, do outro lado. Os líderes religiosos passaram do outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou por outro lado. Vamos falar na linguagem de vocês aí, evangélico, cristão. Do mesmo modo, os participantes do Ministério de Louvor, né, o baterista, o guitarrista, o tecladista, o vocalista, ele estava indo para o ensaio lá na igreja. Aí quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado e disse: se eu vou ajudar, eu vou chegar atrasado no culto, vou chegar atrasado na missa, né? Mas um samaritano, o que o samaritano ele é na igreja? Nada na igreja, né? Estando de viagem, olha lá, ele não estava indo para um lugar nenhum. Ele estava chegando de viagem. Chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade. Ele não era ímpio, ele era pio. Por que ele era pio? Porque ele tinha piedade dele. E ele se aproximou, ele enfaixou as feridas.
Depois de derramar vinho e óleo nelas, ó, veja bem, ele estava falando de vinho e óleo nas feridas, tá? Então colocou-o sobre o seu próprio animal, ele desceu, ele foi caminhando para que o homem fosse no lugar dele em cima do cavalo, qualquer coisa, um dromedário, sei lá. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Foi o pastor? Foi os levitas? Ou foi uma pessoa que não tem nada a ver com a religião? Ele não tinha um compromisso que ele falasse assim: eu tô com compromisso, eu não posso parar aqui porque senão eu vou chegar atrasado no culto. Senão ele vai sujar toda a minha roupa de sangue e eu vou ficar como no culto? Eu, como sendo um sacerdote, um pastor, um padre, como que eu vou fazer a minha missa? Como que eu vou fazer o meu culto, celebrar com a minha roupa toda manchada de sangue desse cara que eu não conheço? Né? Aquele que teve misericórdia dele respondeu ao perito na lei. Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Então Jesus estava falando que não era coisas religiosas, era coisas de piedade. O que teve misericórdia, teve piedade da pessoa, essa recebeu o reino dos céus. Tá ok, irmãos? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Não se iluda com essas pessoas que dizem: ai, Flávio, mas você tem que fazer isso, e o batismo, e a ceia, e não sei o quê. Isso não existe, cara, em lugar nenhum. Tanto que eu tenho alguns vídeos aí, eu acredito que eu fiz o vídeo da ceia, eu fiz o vídeo do batismo, eu fiz o vídeo de aceitar Jesus. Não existe na Bíblia algo para isso. A Bíblia diz que Moisés batizou no Mar Vermelho, pessoal. Como que eles batizaram? Se a água foi dividida, eles não entraram na água, eles passaram a seco, eles pisaram em terra seca. Você entende? Batizar é ser ensinado, é ser introduzido. Batizar, como que vocês batizam? É imersão. O que é imersão? Eu vou fazer um curso de inglês de imersão. O que é imersão no curso de inglês? Vocês se reúnem num lugar, um final de semana, fala assim: a gente vai chegar na sexta-feira à noite, às 8 horas da noite, 10 horas da noite, nesse lugar, e a partir desse horário até a gente ir embora, a gente só vai falar em inglês. Vamos supor. Se você estiver num curso de imersão de inglês. Eu estou num curso de imersão de italiano. Você vai falar só italiano durante aquele período. Isso é imersão, é você imergir naquilo. E você imergir nas escrituras é isso, você ter conhecimento da escritura, você ter profundidade do que você está falando, não uma coisa rasa, né, das escrituras, não do que a pessoa ensina erradamente, ainda te pedindo dinheiro para isso. Tá ok? Então é isso, tome cuidado com o lobo mau. Tá ok? Os cães gulosos estão aí querendo te devorar, querendo devorar as suas gorduras, as suas carnes, que é o seu dinheiro, a sua prosperidade, tá ok? Então, fique com Deus, que essa palavra chegue ao seu coração com entendimento, que vocês venham entender essa palavra, tá? E é o que eu desejo. Eu não tô aqui para pedir nada, eu não tô pedindo dinheiro, não tô pedindo nada. Então eu quero que vocês sejam salvos. Chega nesse dia de Mateus 25, que você seja ovelha e não bode.
Que vocês estejam na direita e não na esquerda. Que vocês sejam chamados de bem-vindo, filhos de meu Pai. Né? Não é assim que ele fala? Venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham, recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação. Esse é o que eu espero que vocês ouçam. Entendeu? Naquele dia. E eu quero estar ouvindo também essas palavras junto com vocês, cada um de vocês. Tá ok? Então, meus amados, muito obrigado. Boa noite. Aqui, né, tá ficando noite aqui que eu tô gravando. Ainda vou editar esse vídeo, vou cortar algumas coisas aqui que, né, da busca aqui que eu fiz de um para outra. E até mais. Até o próximo vídeo. Então, se você gostou, curta, comenta, compartilha com o seu grupo de amigo, com o grupo da igreja. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha. Se você não gostou, deixa seu dislike, compartilha com quem você também não gosta, tá ok? Deixa, se você não quer receber salvação, que ele receba, tá ok? E é isso aí, tranquilo? Vamos nessa ao caminho da salvação para as nossas vidas. E isso é para que a gente, é o que a gente tá sabendo, que tudo tá chegando ao fim. A gente tá vendo sinais aí, guerras, falando de paz, né? Como é que que Paulo fala que nos últimos dias eles vão falar muito de paz e segurança, essas coisas, paz e segurança, acho que se eu não me engano. E a gente tá ouvindo o pessoal falando isso aí. Então, por favor, que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis, tá ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.